Boa tarde, meu povo macumbeiro, tudo bem? Estamos hoje no nosso 7º episódio do nosso podcast Umbanda em Pauta. Eu sou o Yuri. E eu sou a Carol. E juntos estamos com o pai Will de Ogum, dirigente espiritual do terreiro de Umbanda Guerreiros de Ogum. E hoje, para o nosso episódio, a gente veio trazer o tema Obrigações na Religião. Tema bastante interessante, né, pai? Bastante interessante mesmo. E só lembrando, gente, que o nosso podcast ele é uma produção livre e independente, tá? Então, se você aí já conectou também na nossa live do TikTok, compartilha com seus amigos, com seus colegas, que, né, como o Yuri falou, nós vamos falar sobre as obrigações na Umbanda. Um assunto aí, né, pai, que tem bastante coisa para falar, então a gente vai tentar colocar tudo dentro desse pod, né? Então também, se você tiver algum comentário, manda que nós vamos, né, verificar se der o tempinho, né? Mas não esquece de compartilhar com todo mundo. E vale lembrar também, né, pai, que dependendo de casa para casa, algumas coisas podem mudar e tá tudo certo. A religião é isso, é uma vertente de várias diversidades. Então, pra gente iniciar hoje, vamos ver com o pai o que exatamente são as obrigações na Umbanda e qual é o seu propósito fundamental. Na verdade, eu acho que a gente tem que começar por um início. E o início é entrar na religião. E eu acredito que entrar na religião, como entrar em qualquer outra religião, ela deve ser repensada, pensada e sentida no coração. A nossa casa, ela tem a cultura de não convidar ninguém para entrar. Nossa casa tem a cultura de não permitir que os espíritos convidem ninguém para entrar. Então, não vai ouvir dos nossos espíritos, tá na hora de entrar, tem que entrar, entra para melhorar a sua vida, entra para isso, entra para aquilo, porque não é real. A gente acredita, eu acredito, por isso que eu acho que o ensinamento vem para casa, de que precisa ter o seu momento, a sua hora, e só seu coração sabe disso. Porque para você entrar nessa religião, como em outras, existem o que a gente vai falar, obrigações. E você precisa estar preparado para essas obrigações. Desde um preceito, né? Um simples preceito, até abrir mão de muitas coisas para você estar na gira. Sim. Né? Então, por exemplo, a nossa casa tem um preceito de 24 horas. Mas esse preceito, ele quer o quê? Ele requer que você abra mão de você sair com seus amigos, de você sair com sua família naquele dia, que você não beba bebida alcoólica, de que você não coma carne de nenhum tipo, de que você evite maus pensamentos, que você evite palavrões, que você evite o sexo. Tudo isso voltado para uma espiritualidade de um dia. Então você tem que saber que isso é uma obrigação. E quando a gente entra é uma nova rotina, né, pai? Uma nova rotina, porque muitas vezes você não mora sozinho, né? Então você mora com uma família às vezes, e você fazer um preceito da carne, por exemplo, isso interfere também na família. A família também tem que estar meio que de apoio para que você frite seu ovo, para que você coma a sua massinha ali, ou o seu arroz sem a carne e tudo mais. Então, as obrigações, eu acredito que vêm em todas as religiões, mas a nossa religião requer algumas obrigações diferentes, né? Então você está numa recolhida, por exemplo, você tem que saber que você tem uma obrigação de ficar tanto tempo fora das suas redes sociais, fora do seu convívio, deitado no chão, sem uma coberta às vezes, comendo uma comida específica, e isso tudo requer entendimento, para que você saiba que essas obrigações vão existir. Sim. E indo para o próximo tópico, quais são os diferentes tipos de obrigações que a gente tem dentro da Umbanda, pai? E como eles se diferenciam em termos de prática e significado? O pai já trouxe um pouquinho de algumas questões, mas creio que tem coisas além do preceito, né? Existem coisas além do preceito. Existe. Eu acho que o preceito é o início, na verdade, né? Então você tem a obrigação do banho de descarrego antes da sua gira. Você tem a obrigação do seu anjo da guarda, manter ele firmado sempre. É uma obrigação. Obrigação com seus espíritos. Sim. Né? Então você sabe, hoje eu tenho gira de Herê.
Então você sabe que você tem que levar as coisas do seu Irê. Eu tenho gira de Exu, então você tem que levar as coisas do seu Exu. Não adianta você ir para a gira de Exu, sabendo que o seu Exu bebe marafo, cachaça, e você não levar. Sim. Então a gente tem que ter essa orientação e essas obrigações sempre dispostos ali a saber o que vai ser necessário ou não, né? E isso tudo requer um gasto, né? Então, por exemplo, você entrou na religião, você vai comprar um chapéu, por exemplo, é um valor, não é de graça, né? Você vai comprar uma bala, um pirulito para o seu Herê, é um valor. Sim. Baixo ou alto, não importa. Mas O branco, né, pai? O branco, a própria roupa branca, as próprias guias, material de amaci, o que mais? As suas velas para manter o amaci firmado, são velas que você não precisa todo mês. Então, quando você entra nessa religião, você precisa saber que você tem obrigações e se você está disposto a trabalhar dentro dessas obrigações. E pai, como que é determinado assim na Umbanda quando uma pessoa precisa fazer uma obrigação de Umbanda, exemplo, uma maci, né? Como que isso é verificado? Existe algum critério específico a ser seguido numa obrigação assim? Ou qualquer outra, né? Também qualquer tipo de específica do espírito que comanda a casa. Eu acho que isso muito de casa para casa, né? Na nossa casa a gente tem as obrigações e essas obrigações elas variam de acordo com a entrada até a permanência, né? Então a gente tem obrigação na casa até de 3 anos, né? Obrigação na casa são as obrigações que a gente tem. E aí a gente tem também recolhidas, né? Tem recolhidas de 24 horas, tem recolhidas de 12 horas e recolhidas de 3 dias. São as recolhidas que a gente tem na casa. Mas isso pode variar de casa para casa. Essas recolhidas, elas variam por hierarquia na casa, né? Então, formação de ogã, de capitão, a gente tem uma recolhida de 12 horas, uma recolhida de pai pequeno é de 24 horas, uma recolhida de um pai de santo tem 3 dias. Porém, então, essas recolhidas, elas não são por acaso, são determinadas a partir do momento de um aceito, de uma escolha e assim por diante. O amaci, ele funciona da mesma forma. Eu tenho filhos, por exemplo, no sábado que a gente não tem amaci há 2 amacis, ou seja, quase 6 meses já. Sim. Porque não tinha dinheiro naquele momento, ou porque acha que não está preparado naquele momento. Então, a necessidade depende também do que a pessoa está vivendo no momento, né? Então, por exemplo, a gente não faz, por exemplo, um ebó. Não é o caso da nossa casa, que a gente trabalha na Umbanda, então a gente não tem, a pessoa vem de fora e a gente fala, você precisa fazer um ebó disso. Então, essa necessidade a gente não tem, a gente tenta resolver com os trabalhos que acontecem, e esses trabalhos que acontecem não são obrigações, né? Então, gente, aí seguindo também um pouco mais falando sobre as obrigações, pai, quais que são os elementos essenciais que não podem faltar assim numa obrigação? Numa obrigação, o que não pode faltar é boa vontade e fé, mais nada. Eu acho que todo material, a base dele é a fé e a boa vontade. Eu acho que você ter elementos são necessários, né? É necessário você ter ervas, é necessário você ter algumas favas, é necessário você ter alguns pós, é necessário você ter elementos de magia. Tudo é necessário, mas a única coisa indispensável é a boa vontade e a fé. A fé ela acaba se tornando a metade do caminho para tudo, né, pai? Para tudo, Tendo fé, o caminho já está trilhado, né? Sim. E pai, quando você fala ali, né, sobre a questão da preparação, do preceito antes, né, que essa pessoa ela precisa ter, né, como que a gente pode explicar para as pessoas que estão nos ouvindo por que esse preceito ele é importante aí dentro das obrigações da Umbanda? Na verdade, o preceito ele é uma obrigação da casa e muitas outras casas, mas da nossa casa específico. Não é pela falta de carne, não é pela falta da bebida alcoólica ou do sexo, não é, né? Mas é uma forma que a gente entende de que o corpo esteja mais preparado para a incorporação. Então, hoje as incorporações na nossa casa, elas são todas conscientes, né? Eu não acredito mais em incorporações inconscientes, na verdade.
Mas então a nossa casa tem a incorporação consciente, então a gente é consciente. Então, por a gente ser consciente, a incorporação ela é muito sutil, ela é muito leve, muito pequena, frágil. Então, quanto maior a pureza para a gente manter essa frequência entre o espiritual e o corpo humano, as coisas ficam mais fáceis. E aí tem um outro propósito também, que o preceito, para mim, é pessoal e intransferível. Então, por exemplo, ele ajuda quando a gente vai ter os trabalhos de cura, ajuda, mas eu não posso saber dos meus 60 filhos quem fez preceito e quem não. Eu tenho que contar como todos fizeram. Isso faz diferença num trabalho de cura, por exemplo. Faz muita diferença. Só que também eu acho que o preceito, ele é seu. Sim. Entende? Sim. É você abrir mão do que você gosta pelo seu espiritual. O espiritual, ele se alimenta, lógico. Um Exu vai comer o nosso padê, a nossa farofa, sim, mas ele se alimenta muito mais dessa energia, da gente abrir mão disso, né, do nosso preceito, do que da farinha em si, né? Então eu acho que o preceito, ele é pessoal e é pra gente, pra nossa espiritualidade, é pro meu caboclo, é pro meu Exu, é pro meu preto velho, é pro meu herê, é pro meu boiadeiro, é pro meu malandro. É por isso que eu faço preceito, para alimentar o meu espiritual. Contrapartida, a privação desses alimentos ou dessas energias fazem com que eu me conecte melhor com a minha espiritualidade. Então, por exemplo, a carne vermelha tem uma diferença, um tempo muito grande para sair do organismo. É um motivo da gente não comer carne vermelha. Não é por causa do abate animal, não é por causa do sangue, não é. Pelo tempo de digestão e permanência no nosso organismo. O álcool é porque, assim como as drogas, nos levam outras frequências. Isso, outras frequências, embaralha a cabeça e tudo mais. O sexo por causa da troca de energia, né? Então, depois do nascimento, a maior troca de energia é o sexo. Então, você tem esse desgaste energético que daí no outro dia você não consegue ter uma energia tranquila para poder ir para a gira, ou tocar um trabalho, ou fazer um trabalho e tudo mais. Então, é por esses os fatos do preceito existir. E pai, qual que é o papel dos médios ou até mesmo do senhor, né, na condução aí das obrigações aqui na casa, né, ou, né, da Umbanda em si, como a gente está falando, e como que também tanto o pai quanto a hierarquia da casa, né, são mais treinados ou desenvolvidos também a conduzir isso? Na verdade, eu acho que o papel ele é único, né? Ele é para todo mundo. É o que eu sempre falo. As pessoas têm que entrar num terreiro e tudo que for feita no terreiro tem que ser pro terreiro e para sua espiritualidade. E de coração aberto, né? Exatamente. Então não adianta você varrer pro pai de santo, varrer pro pai de santo. Passou um pano. Não, você tem que varrer pro espiritual. O terreiro, ele é comunitário, né? E eu acho que durante esses 11 anos a gente tenta exercer justamente isso. A mostrar isso. O barracão, ele é comunitário, é de todo mundo. Então, todo mundo tem espaço para varrer, todo mundo tem espaço para limpar, todo mundo tem espaço para trabalhar e tem trabalho para todo mundo. De mim até um filho, né? A gente que entrou ontem, né, pai? Todo mundo tem espaço para varrer, todo mundo tem espaço, tem louça para lavar. Sempre tem função num terreiro. Sim. Né? Não importa se é o nosso. Qualquer terreiro que você vai tem função. Tem coisa para limpar, tem coisa para organizar, tem coisa para tirar a vela, tem função. Tem conserto para fazer, sempre vai ter função. Isso mostra que as obrigações, elas não são só pro espiritual, né, pai? Sim. Elas são obrigação humanas. material mesmo. Sim. Como o pai falou, chegar no terreiro, varrer um chão, limpar um banheiro, isso também se torna uma obrigação. E sabe o que é mais bonito para quem está aí nos assistindo, quem está nos ouvindo também no Spotify, compartilhando aí uma vivência aqui da nossa casa, que o pai Will, ele é uma pessoa, ele é um pai, né, podemos dizer assim, né, Yuri? Que ele não vai chegar e vai falar, ó, Yuri, vai lá e varre o barracão. Yuri, vai lá e faz tal coisa. Ele não é essa pessoa. Ele nos ensina por meio do exemplo. Então a gente chega aqui, vê o pai limpando as coisas, a gente já fala, ó, o pai tá arrumando as coisas, então a gente também já vai fazer esse movimento, né, Yuri? Instiga as outras pessoas a também a cumprir com as suas obrigações. Sim. Eu tenho isso desde sempre, na verdade. Eu vim de uma doutrina em que o pai não fazia nada. Né? A minha doutrina sempre foi assim. O pai nunca fez nada, a mãe nunca fez nada.
Sempre eram os filhos que faziam. Então eu sempre aprendi assim, mas eu sempre achei errado. E eu acho que o momento em que a gente está na vida é justamente o contrário. A gente tem que estar para ser exemplo. E eu falo isso para os pais da casa, na verdade, né? Se tem banheiro para limpar e comida para fazer, vai limpar o banheiro. Sim. Porque aí as outras coisas vão funcionar. E eu sempre parto desse princípio assim. Então, por mais que a gente chegue e tenha um monte de funções espirituais para preparar a gira, dá tempo para a gente fazer também as funções humanas, que é organizar, limpar, cuidar e tudo mais. E pai, como que essas obrigações também que nós temos na Umbanda, elas estão relacionadas ao espiritual e à evolução dos filhos? Eu acho que tudo que a gente faz acaba sendo para evolução. Né? E não evolução espiritual, eu acho que evolução humana. Você limpar é uma evolução, porque muitas vezes eu tenho filhos, por exemplo, que nunca fizeram nada em casa. Sim. Chegam aqui, eles vão varrer, eles muitas vezes não sabem varrer. Sim. Mas você vê uma vontade de ajudar, uma vontade de fazer, isso é muito bonito. É uma evolução humana para aquela pessoa. Né? Então, quando você entra num terreiro, e o terreiro ele é com tantas obrigações, seja elas físicas ou espirituais, você acaba direcionando a sua vida. É como um quartel, por exemplo. Né? O quartel ele é restrito de obrigações. Então, por mais virado que você entra no quartel, quando você sai de lá, você sai uma outra pessoa. Né? Você sai de lá uma outra pessoa por quê? Por causa das obrigações, por causa de tudo que você aprendeu, das regras e tudo mais. Então, o terreiro é exatamente igual. Quando uma criança entra no terreiro, que a gente vê aí essas criançadas de 12, 13, 14, 15 anos entrando no terreiro, ajudar a limpar, ajudar a organizar, fazer um jardim, faz com que essa criança se torne também mais humana, que ela entenda essa comunhão da comunidade, de que todo mundo é coletivo, Sim. de que a comunidade vai ajudar. Isso ajuda muito na vida da gente. E isso acaba, então, gerando uma energia para a espiritualidade. Sim. Acho que dentro disso, pai, acaba surgindo vários desafios, né? E dentro desses desafios, pode surgir equívocos em relação às obrigações dentro do terreiro? Eu acho que equívocos não seria a palavra mais sensata. Eu acho que o que pode existir entre as pessoas é uma vontade das obrigações. Então, eu acho que devido à hierarquia, que as obrigações começam a ser maiores, as pessoas acabam querendo aquelas obrigações. Então, não é, eu acho que um equívoco, é uma busca ou uma vontade de ter umas obrigações maiores nesse sentido. Sim. E como que o senhor acha que essas obrigações elas podem ser adaptadas ou personalizadas para atender à individualidade de cada filho? Eu acho que é o contrário. Na verdade, eu acho que não existe individualidade. Acho que as obrigações, elas ensinam justamente a coletividade. Então, por exemplo, eu vou pegar um espaço, por exemplo, que a gente conversou na semana passada, que a Carol falou da deficiência dela. Sim. Eu acho que a deficiência dela dá para ser adaptada, porém, ela vai fazer igual todo mundo faz. Eu acho que isso é bom para todo mundo e é bom para ela, de saber que ela também pode fazer tudo que todo mundo fez, mesmo que às vezes ela achava que não. Então, eu acho que as obrigações, ela acaba com o individualismo e ela aumenta a comunhão, a comunidade. Sim. Sim, pai, com certeza. E comentando sobre isso, essa questão da adaptação também, é algo que é importante a gente falar nas nossas obrigações, né? Falando do tema obrigação, porque aqui na casa nós temos desde uma pessoa muito jovem até uma pessoa de idade. Então também, às vezes, né, nós temos aqui, né, quem conhece a nossa casa, quem frequenta, nós ficamos em pé por muito tempo. Então, falando aí de uma pessoa mais de idade, a pessoa não aguenta, né, pai? Então a pessoa também tem que se sentar um pouquinho, também tem que puxar um banquinho e tá tudo certo. Né? Porque é a adaptação também, sim, né? De tudo que a gente está falando. É aquela história, são adaptações que você faz pela idade, ou criança, sim, né? Tipo, você vai recolher mais cedo, você vai guardar mais cedo. Mas eu acho que essas necessidades são físicas, mas a partir do momento que você coloca no coletivo, não faz com que elas se sintam excluídas ou incapazes. Não, elas se entendem dentro dessas diferenciações. Com né? certeza, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não posso
não é que eu não posso, eu não consigo, né, por muito tempo, ficar muito tempo de pé, ou tipo, lavar as coisas, algo que dependa muito do meu esforço do quadril, algo que me demanda muito. Mas aí eu vou lá, eu faço uma coisa mais leve, lavo uma louça, né, passo um pano, coisas assim mais sutil, e deixo ali pro meu colega, deixo ali pro Yuri fazer essa outra parte mais pesada, e assim a gente vai se ajudando. Eu acho que hoje, nessa atual momento que a gente tá, porque a gente tem muitas funções, né? Muitas, aí, pai. Você não cuida das redes sociais, então, tipo, tem muitas funções que vai além do físico, pode entrar o mental, por exemplo, né? Da dedicação de criar alguma coisa, de fazer alguma coisa pelo terreiro, isso, e aí a gente entende que obrigações tem várias aí que dá pra gente se adaptar nas nossas... Pai, e encaminhando pro final agora, é uma última pergunta. Como que o senhor acha que as obrigações dentro da Umbanda podem contribuir para a comunidade e a construção de um senso de pertencimento ao filho à casa? Eu acho que as obrigações fazem com que a gente se sente pertencente. Então a gente tem filhos que se sentem pertencentes por poder fazer as coisas, por exercer as obrigações. Então eu acho que qualquer tipo de obrigação, por mais que pareça com esse nome obrigação, eu não vejo sendo uma obrigação. É o que eu sempre falo. Na verdade, nada é obrigatório. Tudo tem a sua hora e tem seu tempo. E deve ser respeitado. Sim. Então, essas obrigações ou esses utensílios, elas servem para que as pessoas se sintam realmente da família. Porque você só vai limpar o que é seu. Sim. Né? Sim. Você só vai cuidar do que é seu. Você só vai se recolher um dia numa recolhida para você. Então você só faz o seu preceito para você. Esses itens ou essas obrigações ou esses deveres faz com que a gente se torne ou se sinta da família, da casa. Então acho que isso é muito, muito, muito bom. E a família é isso, né, pai? É coletividade também, né? Nós somos uma família diferente, né? Nós falamos na semana anterior aí sobre acolhimento, sobre amor, né? E aqui é onde a gente se encontra, né? Onde as almas se encontram. Então, esse é o nosso formato de família. Então, todo mundo tem um espaço também no coração dos pais, no coração das mães. Todo mundo tem lugar para ajudar e ajudar nas obrigações, né, pai? A obrigação a gente sempre tem e é aquele espaço. O espaço não só dentro de um terreiro, em qualquer lugar da vida, eu acho que o espaço a gente conquista. Sim. E se conquista o espaço com boa vontade, com querer realmente pertencer aonde a gente está. Como no trabalho, como na família, como com os amigos. A gente conquista os amigos se doando, se dedicando para que eles se sintam recebidos aquela energia. Então, tudo na vida da gente é energia. O terreiro, se você está num terreiro, se você está numa casa de umbanda, de candomblé, você entende então, ou você conhece que tudo é energia, tudo, né? A ancestralidade é energia, o orixá é energia, um caboclo é uma energia, tudo é uma energia. Então se você acredita nisso, a partir do momento em que você começa a espalhar a sua energia, você também é abraçado em contrapartida com outras energias boas. Então, eu acho que a espiritualidade sempre vê, é o que eu sempre falo. Eu, quando era pequeno, eu fui muito tempo Cambone, né? Então, eu fiquei, acho que dos meus 9 aos meus 18, praticamente, só camboneando. E para mim isso era o máximo. Como aprende, né, pai? E eu não tinha, na verdade, eu não estava ali para aprender. Eu tinha na minha cabeça que era a única coisa que eu podia fazer. Então, eu tocava atabaque e ficava naquilo ali. Mas quando eu fui incorporar, não era uma coisa que eu queria, assim, de dentro do meu coração. Aconteceu, mas não era uma coisa que eu queria. O que eu queria era fazer, limpar, organizar, ouvir, ficar escutando atrás da porta, aprendendo as coisinhas. Né? Tipo, era isso que me deixava feliz. Então eu acho que quando você faz alguma coisa para o mundo, né, para sua casa, para sua família, para os seus amigos, isso te dá um conforto no coração muito maior do que você fez. Então eu acho que quando a gente faz as coisas, se a gente joga isso para a espiritualidade, a gente recebe isso de volta, recebe essas coisas boas. Então tudo que a gente for fazer, não coloque sempre como uma obrigação. Eu não gosto dessa palavra obrigação, eu gosto
de pensar que é pra vida. Da mesma forma que a gente trabalha e tem momentos ruins no trabalho, tem momentos bons. Né? Da mesma forma que na nossa casa tem momentos ruins, na família, tem momentos bons. Então, tudo que a gente for fazer, faça por você, pela sua espiritualidade. Que aí as coisas vão fluindo melhor, vão andando melhor e vão seguindo. E seja o terreiro, seja um templo religioso, é importante destacar que é a nossa casa também, né, pai? É a nossa segunda casa. Então, assim como dentro da sua casa diária você não gosta de nada desorganizado, de nada suja, dentro do terreiro, dentro de uma igreja, não vai ser diferente. Então, essa obrigação, ela é uma obrigação que a gente tem a partir do momento que a gente resolve entrar para a religião. E é aquilo que a gente falou já anteriormente, é fazer tudo isso de coração aberto e pro teu espiritual. Não é pro pai de santo, não é pro seu coleguinha. E sempre trazer isso com você, né? A boa vontade de estar ali ajudando, a boa vontade de estar ali de coração. Até porque, como o pai também já falou em um podcast de uma semana anterior, a gente só dá aquilo que a gente tem no coração, né, pai? É isso aí. Eu acho que quando a gente doa, quando a gente faz o que a gente tem de bom no coração. Então, indiferente se você está num lugar, se você está numa casa em que você não tem mais vontade, se você está numa casa em que você não tem mais alegria, encerra esse ciclo. Indiferente do amor que você tem, mas que esse amor se torne respeito. Então encerre esse ciclo, vá procurar algo que volte a fazer seu coração alegre, algo que vai fazer seu coração cantar. Então esteja numa casa onde que você se sente pertencente à casa a partir do momento que você coloca um pé para dentro do portão. Sim. Não só na hora da gira, não só na hora da obrigação, não, que você se sente alegre o tempo todo, você se sente feliz o tempo todo. Então crie essa energia. Entre no terreiro, esteja no terreiro quando você estiver realmente pronto para isso, porque um terreiro requer muita obrigação, requer muita doação. Em contrapartida, o terreiro nos dá muita coisa, né? Nos ajuda nos momentos em que a gente está triste, nos aconselha nos momentos que a gente está mal, nos ampara nos momentos em que a gente não sabe o que fazer. Então, use isso como termômetro para a vida. Mas só esteja num terreiro, só esteja numa casa se você se sinta feliz, alegre e realmente amado e pertencente a essa família. Porque se você chama de pai, chama de mãe, chama de irmão, você tem que sentir isso no seu coração, que realmente é a sua família. E se isso acabou, não tem problema. Só vira a página e vai encontrar um lugar que você se sinta dessa forma de novo. Esse foi o nosso 7º episódio do Umbanda em Pauta. Vale destacar que a nossa produção é uma produção livre e independente. Carol? E é isso, né, gente? Se você gostou, faz que nem fofoca, compartilha com todo mundo e a gente se encontra aí no próximo episódio. Axé! Axé!